Bom dia, pessoal, bom dia. Quem está ouvindo, levanta a mão. Tá bom a voz. Bom, pessoal, uma satisfação para nós encontrarmos com vocês aqui de novo. Uma saudação aos trabalhadores e trabalhadoras voluntários e voluntárias do grupo Dança Solidária, demais membros, pessoal aí está no apoio da fraternidade, da parte da cura espiritual, Instituto Dr. Fritz, vários trabalhadores. Hoje, também as pessoas que estão aqui trabalhando na estética manual, as unhas, a podologia, corte de unha de pés, né? A barba, colegas que estão aí no banho, hoje veio o carro do banho para as pessoas que precisam, pessoas que se envolveram hoje na arrecadação, hoje na distribuição, a arrecadação de alimentos que é durante o mês inteiro e a distribuição de alimentos para as pessoas. Estão distribuindo aí café, leite, pão. É um esforço muito interessante das pessoas que dedicam sua vida ou suas vidas para o bem comum. Hoje o tema foi proposto pela Diana, uma das nossas colegas aqui envolvidas na organização do Grupo Dança Solidária, e como hoje é o dia 1º de setembro, ela sugeriu que se falasse sobre o suicídio, já que esse é o mês tido como mês amarelo, chamam Setembro Amarelo. Ela passou para nós um encarte que fala sobre a prevenção ao suicídio, dispondo que a informação é o primeiro passo para a mudança. Diante de uma epidemia silenciosa, falar é preciso. E é importante discutir suicídio, porque tem o suicídio imediato, a pessoa que tenta se matar, é importante isso. Para alguns dados, aí a cada 4 segundos uma pessoa se mata. Dizem que no Brasil, 32 pessoas conseguem se matar por dia. E dessas 32 pessoas, em torno de 11 pessoas tentaram. E 32 conseguiram por dia. Ou seja, são milhares de pessoas cometendo suicídio todo ano. E foi interessante trazerem essa discussão aí do suicídio. E aí, nessa mesma perspectiva, também é importante, já que a gente está falando desses suicídios imediatos, concretizados, de pessoas que premeditam, estudam e pensam essa questão do suicídio, a questão da morte, a questão de dar cabo, de dar fim à vida, e outras pessoas que indiretamente estão cometendo suicídio. Às vezes, nos observarmos para compreender como é que nós estamos levando nossa vida. Porque se nós estamos, por exemplo, tentando modificar o que nós não podemos modificar, e estamos deixando de modificar o que nós podemos modificar, há uma probabilidade muito grande de que nós estejamos sendo escravos, apesar da gente estar se portando para os outros como se a gente fosse forte, o danadão, o bichão, a danadona, a bichona, assim como se diz, o esperto. Mas nós estamos em doses homeopáticas cometendo suicídio porque desistimos das nossas vidas. E é lógico que quem vai indiretamente, quem vai comendo caldo pelas beiradas, uma hora vai pelo imediato. E aí é importante, porque toda essa lógica do suicídio, ela parte de uma incompreensão, talvez de uma ignorância no sentido de entender errado sobre a natureza das coisas, talvez entender as coisas como contínuas, ou seja, entender as coisas como algo que não passa, deixar de entender a natureza real das coisas, entender que a vida, ela tem vida, e tem morte, e tem transformação, e tem vida de novo. Que ela tem momentos alegres, que ela tem momentos desafiantes, e depois ela tem momentos alegres, prazerosos e agradáveis novamente. Como todo dia tem a manhã, a tarde
e à noite, e depois amanhã. O que é que isso quer dizer? O que é que a natureza quer dizer para nós? Quer dizer que tudo na matéria passa. A juventude passa, mas vem a maturidade. O dinheiro, o nosso ânimo para buscar o dinheiro, ele tende a reduzir, mas vem a maturidade. A família a qual nós nascemos ou fomos criados, nós vamos vendo as pessoas partirem, ou partirem porque vão buscar suas próprias vidas, seu trabalho, seus trabalhos em outros lugares, ou porque de fato eles passam pela morte. Mas a grande questão é, se nós vencermos a ignorância, que tem a ver com compreendermos errado a natureza das coisas, ou seja, querermos entender que as coisas são permanentes quando elas são na verdade passageiras, e entender que passageiro não é assim, fui alegre e hoje sou triste, e agora a tristeza para. Não, eu fui alegre hoje, eu passei por um desafio, e amanhã, se eu entender bem hoje esse desafio, eu terei condições de ver a alegria novamente. Como hoje eu tenho saúde e amanhã eu tenho alguma enfermidade, alguma doença, mas passa. E um dos problemas centrais quando se fala do suicídio, e é interessante esse amarelo, quando a gente pensa no semáforo, que o verde é o seguir, o vermelho é o parar, e o amarelo é o alerta, porque o alerta é como é que nós estamos compreendendo as nossas vidas. Porque as nossas ações ou reações com relação ao que nos acontece, tem a ver com o nosso modo de compreender. Se nós compreendemos que as coisas na matéria são permanentes, nós vamos compreender que o que nós estamos passando não é uma fase, mas que acabou, e não acabou. É por isso que quando a gente começa a entender errado que uma coisa acabou e que ela não passa, e a gente fica impaciente em cima daquilo, muitas pessoas tendem ao suicídio. Mas se elas compreenderem que tudo passa, que o cavalo selado passa milhares de vezes, desde que a pessoa esteja disposta para enxergá-lo. Mais importante do que o que nos acontece é a compreensão nossa sobre o que nos acontece. E nesse encarte aqui que está sendo distribuído, do Instituto Biedot, que fala sobre o suicídio, ele diz que tem mitos. Diz que como esse assunto é repleto de mal entendidos, olha aí a questão da ignorância. Preparamos um breve tira-dúvidas com alguns pensamentos equivocados que surgem quando discutimos o tema suicídio. Veja que a ideia é de incompreensão, de equívoco, porque é um equívoco que nós temos com relação ao que é a vida. Os empregos vêm e os empregos vão. Vão-se os anéis e ficam os dedos, se nós tivermos ânimo para continuar. Eu sempre me animo muito quando eu vejo aqui no grupo Dança Solidária as pessoas que trabalham com a estética, o pessoal que trabalha no corte de cabelo, fazendo as unhas, porque estética vem do significado estesis, é sensação. Quer dizer, quando uma pessoa está na rua e às vezes está passando por problemas, por mais que ela às vezes não entenda que aquilo passa, quando ela vem para querer cortar o cabelo, para cuidar do lugar dela, para cuidar das coisinhas dela, quando ela começa a se importar novamente com ela está provavelmente demonstrando para a vida que ela quer continuar e que ela quer causar essa estesis, essa estética, esse efeito na vida, que ela nasceu para ser algo bonito, se desenvolver. Obrigado. E isso esse é um fator importante. Se ajeitar para quê? É uma pergunta que, se for respondida no sentido de que não precisa, há uma tendência talvez à depressão e quem sabe ao suicídio. E se disser se ajeitar para quê? Talvez seja uma decisão ligada ao sentido de que não, é porque eu
tenho que cuidar das coisas que vêm comigo. Eu tenho que desenvolver, eu tenho que atuar, que agir, não reagir à vida, mas agir de forma pensada. E aí esse tipo de pessoa já vai ter um sonho, já vai ter uma perspectiva num primeiro momento. E com certeza vai ter um desenvolvimento das suas atividades na vida. O equívoco, aqui conforme o nosso encarte, os mitos que tratam sobre suicídio, Diana. As pessoas que ameaçam se matar não farão isso, querem apenas chamar a atenção, um mito. Por quê? Porque por mais que a pessoa tenha uma carência, esteja com uma baixa autoestima, com uma dependência afetiva, e que ela queira chamar a atenção, ela pode efetivamente concretizar. É por isso que é um mito. Na verdade, ele diz assim: a maioria dos suicidas fala ou dá sinais sobre suas tentativas. Boa parte dos suicidas expressa aos profissionais de saúde, dias ou semanas antes, o desejo de tirar a própria vida. Mas veja, de onde é que vem esse desejo? Entender o processo de desejo é entender, é compreender o modo que aquela pessoa enxerga a vida. E às vezes falar e fazer a provocação de que a vida, por exemplo, não cessa, de que as coisas passam e se transformam, tudo passa. E que aquele momento difícil que ela está passando também vai passar. Eles não conseguem ter essa visão naquele momento. Então, olha, como a Diana está dizendo, eles não conseguem ter essa visão de que tudo passa. Aí é importante o diálogo, por isso que está falando que é um problema silencioso. Mas nós temos que ter a humildade também. Mas é porque não é só o diálogo. Eles precisam enxergar. Enquanto você fala, olhe para isso, olhe para aquilo, e a mente deles não está aberta, eles não vão conseguir. Então precisa ser algo que trabalhe lá de dentro, né? Onde as pessoas cheguem mais juntos, que eles possam deixar de ser invisíveis. Muitos se acham invisíveis, sentem uma angústia profunda, e isso é que motiva que a vida não tem sentido e que ali vai acabar. Eles também, alguns, não compreendem que a vida continua, mesmo depois da perca do corpo físico. O espírito continua. Como nós estávamos dizendo, um problema de compreensão. Mas o nosso papel é como diz o ditado popular: água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. O que um psicólogo, um psiquiatra, ou qualquer mentor, ou qualquer livro vai poder fazer é a provocação, é o contraste. Se a pessoa, por fim, não quiser, as atitudes são dela. Mas o que a gente tem visto é que quando tornamos a coisa visível, quando damos atenção, quando fazemos a provocação, quando começamos a tentar e que a pessoa às vezes começa a ver que há uma tentativa e que ela começa a tentar também, há uma reversão muito grande do número de casos. Então, daí a questão de falar para expor. Na hora que a pessoa consegue que o outro se abra e fale sobre o que está acontecendo com ele, ele está abrindo um espaço para que alguém o convença o contrário. E a partir do momento em que ele não fala, há uma rigidez muito grande da ideia fixa que ele tem. Então não é algo a ser ignorado, não pode ser rebaixado, mas tem que ser questionado a nível de maturidade, porque como diz a Joana de Ângeles, por mais que você ame alguém, você não pode tomar o remédio pela pessoa. A provocação do suicídio, a provocação da visibilidade da temática do suicídio é para demonstrar para as pessoas exatamente que elas observem o processo de compreensão delas sobre a natureza das coisas.
E aí, a partir do momento que ela começar a observar o processo, ela vai poder observar a si própria, como é que ela enxerga a vida e como é que ela vê a vida. Se ela é o que a sociedade diz, ou se ela é algo muito maior, ímpar, e que pode vencer. Se ela entende que ela pode perder, inclusive a moral, mas que ela pode reconstituir a moral. Se ela pode, por exemplo, entender que a vida dela não serve de nada, e se ela pode, por exemplo, ao invés de tirar a vida dela, aquela discussão lá, tornar a vida dela útil para outrem, que era outra forma de agir, porque a partir do momento que ela segue um caminho, ela tem ânimo, porque nunca nada está perdido. Mas nós temos que ter aceitação de muitas coisas, porque senão nós somos escravos. Daí a ideia de pedirmos serenidade para aceitar as coisas que nós não podemos modificar, e coragem para modificar as coisas que nós podemos. Mas se ficarmos lutando para modificar o que nós não podemos, nós vamos estar demonstrando uma grande ignorância, uma grande incompreensão, e vamos estar escravos desses pensamentos que vão se tornar obsessivos. E do pensamento obsessivo é possível chegar a uma ação compulsiva, é a tentativa. Por isso que 32 pessoas por dia se matam no Brasil. Mas dessas 32, 11 tentaram. 11 tentaram. Então, é aquela questão antiga, tem até no Antigo Testamento: procure e achará, bata e a porta será aberta. A grande discussão é que essas pessoas às vezes estão com uma ideia fixa e não se abrem para enxergar, e não procuram, e não batem. E essas palavras de provocação vão servir para aqueles que estejam no ponto de ouvir, porque eles vão poder olhar a natureza, por exemplo, como eu disse, que o dia tem manhã, tarde e noite, depois manhã de novo, que o sol aparece e ele desaparece no horizonte, que o problema tem hoje e amanhã tem solução, que hoje eu posso estar na rua, na adicção à droga, mas eu posso olhar, por exemplo, para Narcóticos Anônimos e encontrar um bocado de companheiro que era companheiro meu de rua, que entraram em algum tipo de programação, ou na igreja, ou coisa do tipo, e deixaram, e estão vivendo as vidas dele com uma nova maneira de viver. E posso encontrar pessoas que também conviveram comigo dentro da minha adicção, que já partiram, que eu vou encontrar com ela só no cemitério, ou quem sabe, não sei nem onde, sumiram, mas a minha quase certeza é de que eles partiram. Quem for fazer cirurgia espiritual? Pessoal, quem for fazer cirurgia espiritual já está começando, viu? E também na adicção, viu? Para vício. Então, gente, tem que partir de dentro a perspectiva de querer melhorar. Porque partindo daí eu vou poder compreender como essas coisas funcionam. O segundo mito aqui no encarte fala que não devemos falar sobre o suicídio, pois isso pode aumentar o risco. Eles dizem que isso é um mito, porque falar sobre o suicídio não aumenta o risco. Pelo contrário, falar com alguém sobre o assunto deve e pode aliviar até a angústia e a tensão que esses pensamentos trazem. Porque na hora que a pessoa falar sobre isso, ela pode visualizar o que está levando ela a pensar no assunto. Então, tem que haver uma compreensão de que tudo que a gente esconde, querendo não pensar, que a gente nega, todo o sentimento que a gente nega, ele cresce dentro da gente e dói cada vez mais. Se a gente está na rua e está brigado com o pai, com a mãe, com os irmãos,
dizer que não vê, que não lembra, que não está nem aí, a gente sabe que é mentira. Dentro da gente fica clamando, a gente dorme e acorda lembrando de pai, de mãe, de irmão e lembra. A gente lembra das pessoas que a gente machucou. Não adianta esconder, quer se livrar disso, é resolver, é jogar a luz e o que está escuro some. Falar, ligar, ter a humildade, se for o caso, de refletir sobre se é importante ser feliz ou ter razão. Se for importante ser feliz, talvez seja o caso de pedir perdão até a quem a gente acha que errou com a gente. Eu achei uma passagem muito bonita de um sábio do Oriente, que um dia ele estava lá e ele tinha muitos seguidores. E ele estava lá e muita gente tinha inveja. E tinha um cara de rua que ele batia, matava, era criminoso. E quando soube que esse sábio ia chegar lá na cidade deles, ele disse, eu vou arrumar uma confusão com esse cara. Quando ele estava lá sentado, cheio de gente ouvindo o sábio, que era pacífico, esse cara encrenqueiro chegou lá e cuspiu na cara dele. Na hora que ele cuspiu na cara dele, com os 300 homens olhando, ele pensou, agora vem confusão para mim, que ele queria uma confusão. Ele queria, era esse suicídio indireto, que ele estava comendo pelas beiradas, ele estava doido para morrer e não tinha coragem. E aí ele cuspiu na cara do sábio. Olhou para o olho do sábio, pensou que o sábio ia partir para a porrada, ou que ia mandar os outros pegarem ele, né? Aí o sábio olhou para ele bem tranquilo de verdade, igual uma criança. Olhou para ele e disse assim, o que é que vem depois? Ele olhou e não entendeu. Olhou de novo no olho do sábio, pensou que o cara estava se ironizando, ou frescando com a cara dele, né? Aí ele disse, o que é que vem depois? Ele não soube, ele estava esperando porrada, ele estava esperando que ele fosse esculhambado, que os outros partissem para cima dele, que ele fosse preso. E o cara disse, o que é que vem depois? Ele não soube reagir como outro dia, uma colega que passou na rua, um pobre adicto, que está morando na rua e foi roubar para alimentar o vício. Ele veio fragilizado para a menina, para roubar. Eu vi o depoimento dele. A menina olhou assim para ele sem medo, ele veio assim, ela não sabia que ele ia roubar, mas ela olhou para ele e disse assim, bom dia, com um olhar de normal, de respeito, de olhar para um ser humano, de educação, de dar bom dia. Ele ficou todo errado e não conseguiu roubar aquela menina. Será que é diferente desse cara que cuspiu na cara do sábio? Por uma incompreensão, olha a compreensão dele. Ele entendendo que a vida só era como ele quer, mas a vida não é como a gente quer, porque senão ninguém envelhecia, ninguém ficava escravo de droga, ninguém passava dificuldade em relacionamento. A vida não é como a gente quer não, ela tem um ciclo natural. Agora, a nossa escolha está em cima do se a gente vai querer continuar vivendo e vivendo bem e nos tornarmos melhores do que nós mesmos a cada dia, sem querermos ser melhor do que ninguém. E aí foi interessante que esse cara sai e o sábio fica lá, continua, o pessoal olhando se ele ia comentar, ele não falou nada, passou, limpou o rosto e continuou, e o cara saiu. No outro dia o cara foi lá e se jogou nos pés dele. Disse, me perdoe. Toda a vida eu arranjei confusão, já matei gente, quando eu cuspo em alguém, alguém parte para me bater, eu entro na briga, ou eu bato, eu apanho, eu cuspo, eu mato. Mas quando eu cuspi na sua cara, o senhor perguntou serenamente o que é que vinha depois, e eu não tinha outra coisa para dar. Eu estava esperando que o senhor desse porrada e eu voltasse com porrada, porque quem está ferido fere. Não tenhamos dúvida disso, quem está ferido fere. Mas quando o ferido vai em outro que está curado, está sadio, está recuperado, ele não tem como fazer isso, ele ficou sem jeito. Ele disse, eu vim aqui para lhe pedir desculpa, e eu queria que o senhor me ensinasse a ser uma pessoa melhor assim como o senhor é, porque o seu olhar é muito sereno e o meu só tem raiva e ódio. Aí o sábio olhou para ele bem tranquilo e disse assim, desculpar o senhor pelo quê?
Ele olhou de novo pro olho dele, como se ele estivesse brincando. Como é que um homem, que é homem, ia esquecer que um cara deu uma cuspida na cara dele? Aí o sábio olhou de novo, ele olhou no olho dele e disse: não, porque ontem eu vi cuspir na sua cara. E o sábio olhou bem sereno para ele e disse: não lembro. Ele parou, respirou, quis insistir. Aí o sábio disse: olha, o homem que chegou aqui ontem querendo brigar, que o senhor está falando, que cuspiu na minha cara, o senhor acha que é o mesmo homem que está aqui de joelho hoje me pedindo perdão sem eu ter lhe dado um conselho, sem eu ter lhe esculhambado, sem ter lhe batido? O cara disse: não, é claro que não sou. Ele disse: então pronto, o homem que fez isso que o senhor está dizendo que fez, ele não existe mais. E o cara que, mas eu cuspi na sua cara, disse: bom, você imaginava que eu era uma pessoa que eu não sou, era uma ideia só sua. Quantas vezes a gente fica criando caraminhola na cabeça, achando pelo em ovo, fazendo tempestade em copo d'água, achando que o pessoal está achando demais coisa da gente, quando a pessoa não está nem pensando na gente. Isso é a nossa carência. Aí ele disse: olha, se o senhor fez isso, não foi o senhor, porque foi aquele homem de ontem, hoje o senhor é outro homem. E com certeza, o homem que o senhor cuspiu na cara, o senhor imaginava que era um que não é esse que o senhor veio aqui se jogar aos pés para querer aprender com ele. Então eu não tenho que lhe desculpar, porque o senhor não sabe quem é que o senhor cuspiu na cara, e não é a mim que o senhor está falando hoje. Então o suicídio parte muito disso, de compreensões erradas sobre as coisas. Às vezes a gente acha que o pai e a mãe da gente têm ódio da gente. Quando a gente vai pensar melhor, a gente vai descobrir que era uma forma errada de entender. Vai pensar que a família tem vergonha da gente, mas às vezes é um modo que também não tem maturidade de falar sobre amor. Às vezes são pais e mães e famílias feridas. E de novo, não buscaram tratamento, não buscaram se enxergar. E quem está ferido, fere. Mas será que se a gente compreender esse processo, a gente vai continuar magoado? De que adianta ter raiva de pai e de mãe, se ele não sai de dentro da gente? Sempre a gente lembra do pai e da mãe. E a saída primeira, ela começa por aí. Quantas pessoas que eu vejo que saíram, por exemplo, do alcoolismo e das drogas, como eu conheci um rapaz que com 35 anos ele era nóia. Ele deixou, entrou em Narcóticos Anônimos, foi aprender a ler com 35 anos, fez os supletivos, fez faculdade, fez especialização, mestrado, doutorado, hoje tem uma instituição internacional. O cara com 35 anos, e tem gente com 18 anos achando que a vida acabou porque uma coisa não deu certo. Por que não se compreender? Por que não compreender a si dentro de um contexto? Do mesmo jeito que tem essas árvores, tem nós somos uma parte da criação. Nós não somos o criador de todas as coisas, nós não temos esse governo. Se nós entendermos que tudo que acontece conosco é para nos ensinar, e que tudo passa, e que os problemas reduzem à medida em que nós vamos crescendo, nós vamos enxergar, inclusive, que se nós não tivéssemos passado por certos problemas, nós não teríamos a parte que nós mais admiramos em nós mesmos. Foi o que nos tornou mais fortes. Olhe para essas árvores, e qual é a diferença de uma árvore grande para uma grama? A diferença é que na natureza, onde tem muitas árvores grandes, há dificuldade de chegar à água e elas precisam desenvolver raízes maiores. Onde tem muitas árvores grandes é porque tem muito vento e pode derrubá-las, elas precisam dessas raízes para se sustentar, tanto para botar água quanto para não sucumbir ao vento. E elas crescem
porque elas precisam da luz do sol, e como tem muita árvore grande, elas têm que enfrentar essa dificuldade. Então as dificuldades, ao invés de nos colocarem para baixo, elas nos fortalecem se nós soubermos trabalhar com elas. Nós podemos ser grama se nós não precisarmos de água com dificuldade, se nós não tivermos vento para nos levar, e se nós tivermos facilidade de sol. E a grama é bonita, mas a maioria das pessoas se encanta mais com o tamanho das grandes árvores. E não tem árvore grande que não tenha raiz profunda, porque está indo buscar água longe, porque tem dificuldade. Não tem árvore grande que o tronco não engrosse, para ela não quebrar quando ela vier o vento. Não tem árvore que fique tão alta só porque quer, mas é porque ela precisa chegar ao sol, e tem outras árvores onde ela está. Então será que nós, pela quantidade de dificuldade que nós passamos, nós estamos nos tornando árvores grandiosas? Será que não é a nossa natureza, ao invés de olharmos para as gramas e queremos ser grama, queremos facilidade, será que nós não poderíamos ficar muito mais bonitos, vistosos e robustos se nós assumíssemos o nosso papel? É uma pergunta. Será que agora que a gente está com o coração embrutecido, não seria importante lembrar uma história que eu ouvi dos índios, chamavam índios aqui, né? Que um dia uma ave que coordenava a floresta ouviu um diálogo entre o rio e o mar. Todo rio corre para o mar, não é isso? E o mar perguntou para o rio: rio, eu já vi você me trazer grandes casas, palácios, grandes árvores, mas eu nunca vi você arrastar uma grama, uma relva. E o rio respondeu: porque toda vez que eu venho com muita força, o palácio está lá bem duro e eu arrasto ele. A árvore está bem grossa e eu arrasto ela. Mas a grama, ela é flexível, ela se curva. Então, na hora que eu vou para cima dela, ela deita. E aí eu consigo passar na hora da minha força, e quando eu passo, ela está lá. Eu não consigo quebrar uma grama. Por isso que a gente está falando que há a incompreensão, o alimentar a ignorância, faz da gente coisas embrutecidas, lutando contra as forças da natureza, que nós estamos já sucumbindo. A gente já está morto e não quer enxergar, mas tendo uma vida inteira para demonstrar a força que tem a nossa vida, só com a flexibilidade, só com assumirmos o nosso papel. E o primeiro papel é compreendermos que nós somos seres sem igual. E isso não quer dizer que nós somos melhores do que os outros. Quer dizer apenas que o universo funciona em harmonia, em conjunto, e que nós somos uma parte importante desse conjunto. Nós nascemos com papéis, com dons que só nós temos como desempenhar. Ninguém pode fazer por nós. De novo, por mais que eu ame alguém, eu não posso tomar remédio pela pessoa. Já pensou? Por mais que o médico queira agradar uma criança, um pediatra, se ela precisa de um antibiótico que vem por meio de injeção, a criança vai chorar. Mas será que é melhor ele dar um doce para ela? Se ele der o doce, ela vai morrer. Ele vai precisar aplicar a injeção, mesmo que ela chore. Será que nós não estamos sendo criança, vez por outra hoje, levando uma injeção, e quando a gente leva injeção, ao invés da gente entender que vai ser para o nosso bem, a gente se revolta? Ao invés da gente entender e fazer uma ação de compreensão, a gente não está reagindo igual um bicho, o cachorro que pisa na pata e ele morde.
O animal que a gente vai tirar ele dentro da enchente e ele morde pela natureza dele. Porque se ele compreendesse, ele olharia para aquela dor como algo bom. Porque muitas vezes a dor é necessária. Agora o sofrimento é opcional. E aí vem a questão do suicídio. Porque a dor é normal, adoecer, passar por dificuldade, passar por desilusão. E o que é uma desilusão? Senão eu que olho para uma pessoa e quero dizer como ela deveria agir, pensar e me tratar. E quando ela não faz, eu me sinto desiludido. Mas se eu olhar para mim honestamente, quantas pessoas não querem que eu seja do jeito delas e eu não sou? Será que dentro disso não vai estar o meu egoísmo, egocentrismo? Será que ao invés de dizer que a culpa é da mãe, do pai, do irmão, do primo, do tio, de alguém que errou conosco, será que não é a hora da gente assumir a nossa parte na responsabilidade? Porque o passado já passou. Não tem como retomar. Eu tenho como ver a grandiosidade da vida hoje. Eu tenho que assumir as rédeas da minha vida partindo da minha compreensão acerca das coisas do mundo. Aí eu me torno uma pessoa melhor. Dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia. Eu tenho que viver e deixar viver. Eu tenho que ter aceitação. Eu tenho que ter serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Mas eu tenho que ter todo dia coragem para modificar as coisas que eu posso modificar. Eu tenho que ter discernimento para distinguir o que eu não posso mudar do que eu posso mudar. E às vezes o começo da mudança começa com um simples pensamento, com a vontade de sorrir para alguém, com a vontade de cortar um cabelo, se ajeitar, procurar um trabalho, vencer a controvérsia. Não interessa quantos anos eu tenho, se eu errei, se eu fui preso, se eu fui drogado, vai ter espaço para mim, desde que eu faça a minha parte. Mas eu tenho que assumir a responsabilidade sobre a minha vida, eu tenho que deixar de fugir. Eu tenho que abandonar, que libertar esses pensamentos sobre o passado, porque eles passaram. E é muito importante uma reflexão que eu vi quando diz assim: é muito mais fácil um vagabundo se transformar num santo do que um cidadão, entre aspas, respeitado, se tornar um santo. Porque esse que chamam de vagabundo, ele já chegou ao fundo do poço. E do fundo do poço só tem um caminho para ir. Para onde é? Para cima. E esse outro, ele está, às vezes, montado em cima de um bocado de coisa que é ilusão. Ele está cheio de amigo que não é amigo. Para manter o que ele tem, muitas vezes, ele não está em uma base sólida. E aí eu achei importante. Para quem acha que já não tem jeito, para quem acha que é vagabundo, é muito mais fácil um vagabundo virar um santo do que um cidadão, entre aspas, respeitado. Porque quanta coisa ele não faz para manter a imagem dele. Então o que é que está na mão é a compreensão. O que é que está na mão é a vontade de mudar. O que é que está na mão é só fazer a nossa parte. Confiarmos que existe toda uma força da natureza, que nós somos só partes dela, mas que nós precisamos funcionar do modo que nós fomos criados para funcionar. Nós temos que deixar de fugir. Nós temos que deixar de fugir em pensamentos obsessivos. É isso que vai levar ao suicídio e é isso que vai tirar nossos pensamentos desse tipo de tristeza.
Lá, em um texto antigo, falavam pessoas que criam em Deus, que diziam para outras pessoas: fostes comprado por um bom preço, não vos façais servos de homens. Nós fomos criados, e iguais a nós não tem ninguém, no nosso modelo e com o nosso papel na vida. Quando a gente começa a achar que é o que os outros acham que a gente é, ao invés da gente entender qual é o nosso papel, a gente está se vendendo e se perdendo. A gente tem que trabalhar a riqueza para nós mesmos. É muito diferente de orgulho dizer: eu sou a pessoa mais importante da minha vida, quer dizer, eu assumo a responsabilidade da minha vida. Não é dizer: eu sou a pessoa mais importante da minha vida e não estou nem aí para a minha vida. É lógico que uma pessoa que se ama não vai fazer isso. Não interessa o que os outros achem de nós, o que interessa é o que nós achamos de nós, se nós assumimos a responsabilidade. Não interessa se fomos presos, se somos taxados de vagabundos, se nós estamos na adicção, na dependência das drogas. Mas importa se a gente entender: bom, fui preso, mas hoje estou livre. Bom, fui vagabundo, mas hoje eu quero ser uma pessoa diferente. Bom, usei droga, mas hoje, só por hoje, eu não quero. Isso vai fazer toda a diferença, porque faz. A vida todo dia é de vontade. Todo dia é dia de escolha. Todo dia é dia de vontade. Porque toda hora é hora de compreensão. Eu não tenho dúvida disso. Fostes comprados por um bom preço. Não vos façais servos de homens. Nós temos que achar o amor primeiro dentro de nós. Nós temos que nos amar. Porque enquanto a gente mantiver a compreensão errada e nos mantivermos feridos, nós só vamos ferir. Não adianta achar que vai melhorar porque vai arrumar uma mulher, um homem, ou porque vai ter uma criança para criar. Não. Mas se melhorar, se amar, vai poder amar uma mulher, ou amar um homem, ou amar uma criança. Mas se tiver ferido, só vai ferir mais. Por isso que é importante a compreensão. Não tem idade para isso. E no encartezinho, o outro mito aqui do suicídio diz que o suicídio, né, um mito, o pessoal acha que é uma decisão individual, já que cada um tem pleno direito de exercitar o seu livre-arbítrio. E a verdade, aqui no encarte diz que os suicidas quase sempre estão passando por doenças mentais que alteram sua percepção da realidade, interferindo no seu livre-arbítrio. Olha aí, mais uma vez um problema de compreensão. Tão fácil de compreender se entender humildemente como um elemento dentro do conjunto. Se entender como alguém ou algo importante para a vida. Porque senão já tinha partido. Quantos nascem sem qualquer discernimento? Quantos nascem sem poder andar de jeito nenhum? E por que nós que estamos aqui nascemos andando e falando? Como é que a gente vai duvidar de que a gente tem um grande papel importante na vida? Mas a compreensão equivocada vai nos levar a ações equivocadas. Porque na verdade vão ser reações. A gente vai achar que é vítima. A gente vai se tratar com autopiedade, que não vai resolver. Passar a culpa para o outro, que eu não posso mexer na vida dele. Como que eu posso fazer isso? Igual outro dia uma mãe
A filha entrou na adicção às drogas, estava vendendo tudo dentro de casa. E a mãe, sempre que ela chegava, a minha filha apoiava, a minha única filha, e a menina fazia tudo e roubava e levava as coisas de casa. E um dia, a mãe entendeu que não estava sendo boazinha para a filha. Ela estava com uma carência que deixava que a filha fizesse isso com ela. No dia que ela entendeu isso, quando a filha entrou muito doida em casa, ela disse: para fora da minha casa. A menina disse: mamãe, fora da minha casa. Se quiser subir, a gente sobe junto. Se quiser descer, a gente desce separado. Eu subo, você vai para outro canto. Eu não quero descer. Aí a menina foi embora: mas mamãe, fora da minha casa. Olha aí as coisas duras, as dores. 4, 5 dias depois, a menina liga para a mãe, na rua direto: mamãe, eu queria voltar para casa. Disse: minha filha, você quer continuar usando ou você quer recuperação? Não, mamãe, eu não aguento mais. Disse: procure uma reunião de narcóticos anônimos ou de alcoólicos anônimos. E quando você estiver frequentando, me ligue. Mãe, eu quero voltar hoje. Na minha casa eu já disse: se quer subir, a gente sobe junto. Se quer descer, desça sozinha. Você está só descendo. Mais 10 dias depois, a menina liga para a mãe: mãe, eu já estou com 3 dias sem usar. Estou frequentando a reunião. Pois minha filha, na hora que você quiser, pode vir para casa. E diga a mesma coisa: se quiser subir, venha que a gente vai junto. Se quiser descer, desça sozinho. Porque às vezes a gente precisa desses empurrões. Por que a gente está vivendo em cima de mito, se a vida é uma realidade? Não tenhamos dúvida, se nós mantivermos nosso pensamento alimentando compreensões distorcidas, mesmo quem não tentou ou não percebe que já está num suicídio em processo, pode chegar a isso. E a pior coisa, nós chegarmos a uma ideia de fracasso para nós próprios, por não termos exercitado o nosso papel na vida. Então, que esse domingo seja de muita paz, que todos nós possamos compreender o nosso papel nas nossas vidas, que nós possamos compreender que existe um poder superior a nós, que tem uma parte das nossas vidas que é toda ela de lições, e que essas lições muitas vezes são dolorosas, mas que não necessariamente nós precisamos sofrer. Muitas vezes essas dores vão vir para causar um contraste para a gente assumir com responsabilidade maior as nossas vidas. Que nós possamos dizer exatamente isso, que fomos comprados por um bom preço e que não somos servos de homens. Que nós possamos hoje e a cada 24 horas nos afastar de qualquer fuga e possamos dizer que damos aos outros o direito de serem como quiserem, mas que nós temos o dever de sermos melhores do que nós mesmos a cada dia. Muita paz. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé.
Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz.